A gente está aqui mais uma vez para debater um tema de suma importância. É um tema, inclusive, que tem já um certo histórico aí no debate sobre políticas para a música. Então, hoje a gente vai começar a conversa falando da economia da música e a gente vai retomar um pouco da agenda do que foi esse tema para chegar, então, à ideia de agência e discutir a ideia de agência da música. E eu tenho aqui, ao meu lado, o Gustavo Vidigal e o Thales Siqueira. Gustavo Vidigal já foi diretor do MINC, Thales, coordenador-geral lá no MINC, e eles vão falar um pouquinho também o que, o que eles trouxeram para a gente e a função que eles ocupam, enfim. Vamos lá, quem vai começar, você ou Thales? Só fazer um registro antes, que eu acho que é importante. Thales e eu, a gente começou a se debruçar, na verdade, na estruturação específica do Programa de Economia da Música por volta de outubro do ano passado. Então, nesse contexto, a SIM de 2015, ela acabou sendo uma plataforma muito importante para a gente testar algumas hipóteses, recolher algumas contribuições. Então, acho que é importante falar também que o que a gente vai conversar hoje, a alquimia desse processo, tem muito do caldeirão que a SIM proporciona. Assim, os encontros, as trocas, as cervejas geniais com pessoas como a própria Dani, com a Karina Poli, Davi Nakano, o Fabrício e várias outras tantas pessoas que a gente teve esse momento de encontro na SIM foram fundamentais para a gente compor essa reflexão. Então, assim, só mais uma vez parabenizar também a própria semana, o Conselho Curador, a Batistella, em nome de toda a equipe, assim, vida longa ao SIM, eu acho que isso é muito importante. Bom dia, gente. Meu nome é Thales Siqueira. Desculpe estar de óculos, é que eu estou com a conjuntivite, mas não preciso ir embora. Já estou ficando melhor. Bom, meu nome é Thales, eu sou servidor de carreira do Ministério do Planejamento, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, e estou em exercício descentralizado no Ministério da Cultura faz 10 anos já, 11 quase. Nesse tempo todo, a gente vem trabalhando com a parte de economia da música, principalmente vinculada à área com a economia da cultura, principalmente na área da música, né? Bom, desde a participação do Ministério da realização das Feiras Música Brasil em Recife, enfim, quando a gente já começou a ter uma agenda própria de economia da cultura. Bom, o que a gente veio fazer aqui hoje foi apresentar as conclusões, né, a produção de vamos dizer, estado da arte sobre toda a discussão que foi realizada, pelo menos nesses últimos, vamos lá, Gustavo, 20 anos, e registrada tanto em documentos mais formais, como o próprio Plano Setorial da Música, a Dani faz parte do colegiado setorial de música do Ministério, quanto de outras manifestações públicas, né, de demandas e de intenções sobre a economia da música, né? E o que a gente fez aqui, o que a gente fez na época da Coordenação Geral de Economia ou de Ações Empreendedoras, que o Gustavo era o coordenador geral, foi tentar traduzir todas essas demandas, propostas, tentar traduzir com algumas metodologias simples de políticas públicas, de elaboração, de formulação de políticas públicas, em em linhas de ações por sistemas, por funções, que é uma concepção que a gente estava já trabalhando lá no Ministério desde o programa do lançamento da realização do Programa Nacional de Economia da Cultura, que, digamos, é a nave-mãe desse nosso projeto. É uma proposta conceitual que a equipe, com a ajuda de um consultor, o Felipe Kopanax, ele nos ajudou a formular um marco conceitual para a economia da cultura, para que a gente tivesse
enfim, uma proposta de conceitos para a gente poder falar falar a mesma língua em economia, ou começarmos a construir nosso vocabulário econômico, né? Então, a partir dessa matriz do Programa Nacional de Economia da Cultura, a gente passou a utilizar esta conceituação e esta a metodologia para aplicar aos setores, a planos, a programas, a análises sobre demandas e propostas para a economia de cada um desses setores, né? E conseguimos fechar o da economia da música, né? Então, a partir desse trabalho, dessa classificação, dessa organização conceitual destas propostas, né, em linhas de ações, o Gustavo passou a desenvolver uma análise mais das funções que uma entidade, que uma instituição voltada para a música, né, a nossa famosa agência, que tipos de instituições públicas poderiam atender a essas funções que a gente levantou como linhas de ações. Então, nessa primeira parte, eu vou falar coisa um pouco chata e metodológica, mas que é necessária para depois a gente cair para dentro da discussão das funções mesmo de uma instituição. Mas é legal que a gente se aproprie desse tipo de metodologia para a gente começar, como eu já disse, falar a mesma linguagem econômica, e então podermos discutir mais adiante estas funções, né? Bom, quando você se prepara, Thales, posso fazer um parênteses? Tudo isso, né, que a gente fala de economia da música e de uma instituição, pensando qual é o lugar da música institucional dentro do Ministério e das instituições da política cultural, né? A música nunca teve, dentro do Ministério, um lugar onde se pudessem concentrar todas as ações voltadas à música. Onde tem é na Funarte, mas o Centro de Música na Funarte é um centro pequeno, com poucas pessoas, e que, na verdade, a sua função na política pública é de gerenciar, de gerir e de programar os próprios espaços, e não dá conta de elaborar uma política sistêmica em nível nacional, voltada especificamente para a música, e quanto mais para a economia da música, né? Então, a ausência de um lugar institucional para uma cadeia produtiva tão grande quanto a da música é que possibilita a gente estar discutindo aqui a viabilidade de uma outra instituição ligada à estrutura do Ministério, né? Bom, dessa agenda, né? Então, partimos da análise aí, né? De uma análise conceitual desse marco que tivemos aí na última década, nos últimos 15 anos, né, sobre essas conceituações dos tipos de ações que a cultura, né, e os órgãos associados trabalham, né? Essa classificação que já está um pouco, já está bem incorporada, né, entre ações cidadãs, né, de inclusão social, principalmente, né, de acessibilidade, as ações simbólicas, que são geralmente do reconhecimento patrimonial, imaterial, material, enfim, e as ações econômicas, né, da cultura, né, como um eixo de desenvolvimento socioeconômico, como fator de geração riqueza, emprego e renda, de sustentabilidade dos processos culturais, haja vista a natureza, né, do nosso principal insumo, que é a criatividade, que obedece uma racionalidade diferente das outras indústrias, dos outros setores produtivos, vamos dizer assim, né? A nossa criatividade, quanto mais utilizada, mais ela se desenvolve. Então, ela funciona como uma lógica de abundância, e não de escassez, como os principais insumos produtivos da indústria tradicional, né? Só um parênteses, essas 3 dimensões elas já são norteadoras lá do Plano Nacional de Cultura, sim, né? Desde lá do PNC, né? Foi o ministro Gilberto Gil que trouxe
essa conceituação para o Ministério, e ela já está institucionalizada e apropriada pela sociedade, né? E também como fator de redução de desigualdades regionais e de inclusão produtiva, obviamente. Só fazer também um caco, você se incomoda, qualquer coisa também você me manda merda. A gente sempre faz jogral. Meio jogral, teatro de rua. Só não vamos discutir hoje aqui na frente de todo mundo, beleza? Tudo bem, pode ser. Volta lá, então, só. A importância desse quadro é porque, ao mesmo tempo que essa tese da tridimensionalidade da cultura, e mais especificamente da política pública de cultura, ela ganhou uma dimensão muito grande, e um dos elementos que registra essa tese é exatamente o Plano Nacional de Cultura, como o Dani estava comentando, mas as pessoas esquecem uma outra dinâmica da tese da tridimensionalidade, que é exatamente a indissociabilidade entre essas três dimensões. O que eu quero dizer com isso? Ao gente comunicar, elaborar, formular um programa de economia da música, isso não pode estar alijado de considerações e reflexões sobre essas outras dimensões e dinâmicas que a política pública de cultura, e a cultura não quanto objeto, mas enquanto, na verdade, uma constelação de dinâmicas, possui. E aí, isso é uma grande questão, né, que se coloca nas discussões contemporâneas, inclusive de economia da cultura. Então, é só para reforçar isso, que o programa, ele, obviamente, ele tem um escopo específico, que é de trabalhar a economia da música, mas em nenhum momento ele pode sobrepujar, a partir de interesses econômicos ou dinâmicas específicas de mercado, simplesmente desnaturalizar, no vernáculo específico, as dimensões simbólica e cidadã. Ou seja, é exatamente como é que essas três se retroalimentam, e esse programa ele tem um recorte específico. Até também com, digamos, a valoração, a apropriação desses, né, a transformação desses valores cidadãos e simbólicos também em valores econômicos, né? Quando você compra algum produto cultural, por trás daquilo, né, geralmente tem uma carga, geralmente não, há uma carga simbólica, né, que é transformada num capital econômico, assim como um valor cidadão também, que também pode ser apropriado, né? Bom, e aí a gente começou de uma discussão sobre funções do Estado, né, nas suas três dimensões, né, municipal, estadual e federal, né, com o conceito de pacto federativo, de articulação das esferas federais, federal, estaduais e municipais, né, nas competências definidas constitucionalmente como concorrentes ou complementares, né, mas como funções nós abordamos três principais, né, como a função de regulação, articular um sistema regulatório equilibrado e adequado às atividades econômicas e a seus agentes, né, então a mediação econômica entre os atores, né, fomento, desenvolver sistemas efetivos e contínuos de fomento, financiamento, pesquisa e formação, ou seja, o investimento, né, com recursos orçamentários, né, com recursos públicos, em ações de financiamento. Aí a gente vai passar a discutir especificamente quais são essas linhas de ação. Então, para pesquisa, formação, né, que depois a gente vai ver como isso se traduz. Indução, né, gerar e gerir referenciais políticos para as políticas públicas de cultura do país, né? É um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Nesse momento. Nós estamos propondo uma forma de análise para vocês. Um primeiro recorte, que, inclusive, eu acho, estava até falando para o Gustavo agora, que a gente precisa até um pouco ajudar, talvez, a discussão com vocês para a gente fazer essa aderência ao que a gente vai apresentar, mas que a gente pode dar esse recorte, fazer uma análise, ter uma lente, como diz o Gustavo, desculpa, né, sobre como a gente pode analisar, abordar, né, essas ações que vêm adiante aí, né? Então a gente partiu de três tipos de visões que podemos fazer de análises das cadeias produtivas da música, né? A de cena, que é a famosa cena local, né, territorial, uma base territorial. Então, a cena, né, Mangue Beat,
de Recife, né, a cena, enfim, sem preconceitos de outros gêneros, né, que se estabelecem em Barreto, enfim, né, que tem essa base territorial como referência. Né, o recorte por circuitos, né, que independem necessariamente dessa base territorial, né, que são, na verdade, essa articulação. Né, então, são esses arranjos de modelos de negócio, né, que podem, que são refletidos de forma, são vendidos, produzidos de várias formas, né, como, por exemplo, circuitos mesmo de carnaval ou de festivais de inverno, enfim, circuitos, vocês entendem melhor que a gente. Né? E de cenários, que seria um corte um pouco não, é um corte estético. Né? É um recorte, eu acho, um pouco mais perigoso para a gente trabalhar como política pública, mas é necessário. Né? Afinal de contas, sobre os gostos das pessoas que a gente está interessado em saber e, né, produzir políticas públicas. Então, ali a gente tem, né, os cenários sertanejo, instrumental, clássico, enfim. São 3 formas só da gente poder, 3 tipos de lentes da gente poder ver essas ações. Agora, enfim, a metodologia, como a gente conseguiu chegar nessas propostas, partiu, então, de uma prospecção e análise de documentos institucionais e estudos, como já falei aqui, né, principalmente plano setorial da música. Né, tivemos tantas manifestações nesse tempo, né, como a Carta de Recife, lá na Segunda-feira Música Brasil, em 2009, como Carta do GAP, enfim. Essas manifestações tentamos abarcar todas as manifestações públicas de propostas e demandas. Né? Para, então, a gente começar a fazer uma modelagem inicial da estratégia, né, de como a gente, então, iria filtrar, né, fazer essa análise metodológica de toda essa informação. Definido quais são as metodologias, a gente vai passando aqui, a gente partiu, então, para um debate com grupos focais. Né? Foi feito um trabalho com a Funarte, através da, então, Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, né? Junto com o Plano Nacional das Artes, né, que era uma iniciativa da Funarte, para fazer análise dessas cadeias setoriais. Né. Uma conversa, então, né, com o colegiado setorial, que estava agendada, viu, Dani? Te juro. Aconteceu o que aconteceu. Né. Tivemos também rodadas de conversa com a rede de 5 reuniões, né, uma no Rio, 4 em Brasília, com a Rede Música Brasil, né, e outros agentes e entidades setoriais, principalmente aqui em eventos, né, principalmente aqui na CIM, o ano passado. Foi o pré-teste desse trabalho. A gente veio de última hora, ficou ali embaixo perguntando para o povo o que achava. E a metodologia é fácil, né, essa estrutura da estratégia. A gente parte da análise nesses materiais de identificação de gargalos, né, que são os pontos de constrição no sistema produtivo da música. Passamos, então, para quais seriam os objetivos das soluções, né, para esses gargalos. Então, a indicação da finalidade de resolução do gargalo identificado. Né, e daí, as estratégias, ou seja, a forma, né, de sairmos dos gargalos para os objetivos, né, escolha de métodos a serem utilizados para a consecução do objetivo indicado, e daí a formulação de projetos, né, a definição e priorização dos conjuntos de atividades a serem realizados para desenvolver as estratégias elencadas, né, que é a formação, enfim, de uma carteira de projetos, a identificação de que tipos de ações, e aí a gente já está falando tipo de ação, a gente está falando uma conceituação até mesmo, digamos, de planejamento e orçamento público, né, em que nós temos hoje, né, uma metodologia, aliás, há um bom tempo já, uma metodologia
de elaboração por programas, né, que depois são descritos em ações orçamentárias, que são os projetos. Cansa esse negócio, hein, cara? Olha, quiser, eu falo um monte. Bom, como um diagnóstico síntese, né, chegamos em alguns pontos. Aí vamos mostrar como chegamos nesse diagnóstico síntese, né? Então, chegamos à conclusão, óbvias para boa parte das pessoas, sobre um grande volume e diversidade da produção simbólica autoral nacional. Gustavo, fique à vontade para você fazer seus comentários. Um grande volume e diversidade da produção simbólica autoral nacional, com vantagens comparativas na produção de conteúdos culturais e tecnológicos associados. Uma alta quantidade de agentes econômicos, mas com grande concentração econômica, principalmente nos elos de difusão e circulação e promoção. Eu vou passar isso só para a gente ter aqui como referência, porque não precisamos entrar, talvez, agora nessas discussões sobre esses problemas que a gente já tem há tanto tempo falado, né? Cadeias produtivas do setor musical brasileiro são verticalizadas, né? Alta concentração territorial nos circuitos econômicos, alta taxa de informalidade dos empreendimentos musicais brasileiros e precarização das questões trabalhistas e previdenciárias, alto consumo interno de música brasileira, o que é uma vantagem, né? Mas com a concentração em determinados cenários, com tendência a aumento de consumo de catálogos internacionais e com titularidade das obras por empresas estrangeiras, né? Vazamento de receita. Atividades econômicas concentradas no setor de serviços, né? Essa mudança, então, que a gente vem passando sobre a forma de geração, né, de renda para os artistas, se deslocando do produto para, enfim, a apresentação, né, as suas apresentações, a prestação dos seus serviços. Enfim. E a alta expansão do mercado digital com foco em serviços de streaming.